Senhoras e senhores, é com muito prazer que a Sociedade Espírita Caminho de Damasco os recebe nesta noite para esta palestra com o nosso amigo Orson Carrara, que será apresentado depois pelo Sr. Antônio Augusto, representante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e residente na cidade de Santo Ângelo. A Secretaria de Cultura e Turismo solicita que ninguém consuma nenhum tipo de alimento nas instalações aqui do Centro Cívico, que é uma norma municipal. Lembramos para que todos coloquem o telefone celular no silencioso, ou que o desligue, para que nós não venhamos a ter uma distração durante a palestra. Como em todas as nossas atividades, nós iniciaremos, antes de passar a palavra ao Antônio, com uma oração. Então eu convido a todos os amigos, irmãos, para nós fecharmos os nossos olhos e pedirmos a Deus que através do Mestre Jesus nós possamos receber as suas bênçãos de amor e fraternidade. Que nesta noite especial para nós espíritas e não espíritas de Santa Rosa, possamos entrar em sintonia com o Mestre de Nazaré e que comecemos a transformar o nosso modo de viver e de pensar, nos tornando homens melhores. Que os mensageiros do alto, os trabalhadores da seara do Cristo, nos inspirem ao bem e que tenhamos todos uma excelente noite. Assim seja. Então agora eu vou passar a palavra ao Antônio, representante da FEGS, para a apresentação do nosso palestrante. Boa noite a todos. É uma satisfação nós retornarmos com o Orson aqui em Santa Rosa. E para aqueles que ainda não o conhecem, eu gostaria de dizer que ele é paulista, nascido na cidade de Mineiros do Tietê, nascido em berço espírita, trabalhou durante muitos anos no Banco do Brasil e cumprindo a sua jornada de trabalho, está agora dedicado mais intensamente à divulgação da doutrina espírita. Orson é casado, tem 3 filhos e reside atualmente na cidade de Matão. É um profícuo expositor e divulgador da doutrina espírita pela sua palavra vibrante, determinada, alegre, e também um grande incentivador da literatura espírita, atuando como orientador da formação das obras, como consultor editorial, e tem atendido a convites em praticamente todos os estados do Brasil a levar os temas, a sua experiência, ministrando seminários, palestras, como a que nós vamos assistir hoje aqui. Também ele é um escritor que já tem 10 livros publicados. Está inclusive lançando em solo gaúcho, agora nesse roteiro que ele está realizando, pois já estivemos na segunda-feira em Panambi com o Orson, ontem em Palmeira das Missões, hoje é Santa Rosa, amanhã São Luís Gonzaga, na sexta 3 Passos, no sábado em Juí, um seminário à tarde, palestra à noite, e no domingo encerrando o seu roteiro gaúcho com um seminário lá no Teatro Municipal Antônio Sepe, em Santo Ângelo, e uma palestra abordando o tema Tensão Emocional às 20 horas. E ele está lançando então seus 2 últimos livros, Tensão Emocional e A Alma do Espiritismo. Tem diversos outros livros que depois ele certamente vai fazer alguns comentários sobre o conteúdo das suas obras. Então, Orson, muito obrigado por estar aqui conosco. Um bom trabalho para você, uma boa inspiração, uma boa noite para todos nós. Meus amigos, nossa saudação paulista de alegria e de gratidão, gratidão que se estende aos companheiros de Santa Rosa, gratidão que se estende aos companheiros de Santo Ângelo, especialmente ao nosso querido Antônio, representando a Federação Espírita do Estado, pela oportunidade de voltarmos a essa cidade, a este ambiente acolhedor, para uma vez mais estudarmos um tema oportuno, atual, à luz dos ensinamentos espíritas. Minha alegria é muito grande, meu
coração muito grato, porque estas oportunidades de convivência, de intercâmbio com os companheiros de outros lugares do Brasil nos enche o coração realmente de aprendizados e de oportunidades de novos amigos, o que me faz imensamente feliz. Eu espero que dê tempo de acabar a palestra, que o mundo não acabe antes, porque afinal de contas esse tema, fim do mundo em 2012, é um tema que aí está desafiando a inteligência, desafiando o bom senso e solicitando a todos nós que também pensemos no assunto, porque aparentemente é um tema ingênuo. Seria muita ingenuidade achar que o mundo vai acabar. Diariamente nascem crianças, Deus envia ao mundo diariamente seus filhos que renascem, que prosseguem a tarefa de aprendizado e de convivência, e a vida se renova diariamente. Exatamente agora que nós estamos despertando para uma maturidade do bom senso, exatamente nesse instante da evolução humana, que estamos tomando consciência do respeito ao meio ambiente, que as noções de solidariedade se ampliam. Nós vamos falar em fim do mundo. Todavia, a terra tremeu hoje, um pouco antes das 15 horas, horário de Brasília. Na divisa entre o Brasil e o Peru, nós tivemos um tremor de terra. Ontem nos Estados Unidos, e não são fatos isolados, nós temos visto uma avalanche de ocorrências de flagelos da natureza, ocasionando grandes perdas materiais, com a destruição de prédios, com a destruição de muitos recursos materiais, mas igualmente ceifando muitas vidas. E o assunto tem gerado, a meu ver, o maior dos prejuízos gerados por este assunto é o medo. Entre eles, entre outros fatores, o medo talvez seja o pior deles. Mas esta notícia, esta perspectiva, este anúncio também gera fanatismo, também gera misticismo, o que é muito lamentável. Porque o medo, somado ao fanatismo e somado ao misticismo, é causa de aflições desnecessárias, porque somos filhos do Pai, de Deus, a inteligência suprema do universo. Por que é que nos permitimos nos abater com tanta frequência? Como, porém, analisar um assunto tão abrangente, esta suposta anunciação do fim do mundo, com os chamados flagelos destruidores, os fenômenos da natureza, os grandes vendavais, as grandes enchentes, os terremotos, os raios, todos esses fenômenos provocados pelas forças naturais que ceifam vidas, provocam estragos, grandes prejuízos materiais e, naturalmente, um número elevado de mortes coletivas, quedas de aviões, naufrágios, pestes, doenças e outras causas que procedem à desencarnação na linguagem espírita, ou à morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, coletivamente falando. Mas tudo isso ainda acoplado à ideia da transformação do planeta, que ocorre a olhos vistos. Se pensarmos bem, as ocorrências dos últimos 30 anos, a evolução tecnológica dos últimos 30 anos, superam todas as conquistas de um século inteiro. Quem poderia imaginar os benefícios do celular há algumas décadas? Quem poderia imaginar os benefícios da internet? Quem poderia imaginar os benefícios todos que desfrutamos atualmente, em comparação com as dificuldades do passado? Ora, muitos de nós que aqui estamos, vivemos naquele tempo em que as mulheres lavavam roupa no rio, que não havia água encanada. Muitos de nós enfrentamos as dificuldades próprias de uma época de dificuldades, e de repente houve uma revolução tecnológica que está trazendo a cada instante novidades inesperadas. Todavia, este assunto
assunto do fim do mundo, ele tem lá as suas razões de ser. Notem, as previsões de Nostradamus, as supostas previsões maias, que definiram inclusive o dia 21 de dezembro de 2012, e eu fico lamentando porque eu podia esperar passar o Natal, deixa para o dia 26. Por que 21? Qual a razão dessa combinação do número 1 e 2? 21 de dezembro de 2012. Mas não é só. Além das previsões de Nostradamus, das previsões maias, nós temos as previsões de São Malaquias, que relacionou todos os papas na história do Vaticano, definindo, no início da era cristã, definindo quais seriam os papas e suas respectivas nacionalidades. E o nosso Bento XVI, nessa relação apresentada por São Malaquias, seria o nosso penúltimo papa. Por outro lado, esse assunto virou livro, best-seller, que virou filme. E é muito interessante pensar que quando o filme foi feito, ninguém imaginava que o presidente americano seria negro. Mas no filme, elaborado há 10 anos, o ator negro representou o presidente dos Estados Unidos naquele filme que aborda a questão do fim do mundo. Mas se não bastasse isso, nós